Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto Upgrade. Dessa vez nós estamos falando sobre projetos de vida para o ano de 2021. E nessa noite nós iremos falar um pouco sobre planejamento financeiro, sabedoria para prosperar em meio à crise. E eu quero te convidar nesse momento, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, para que você possa se inscrever, que você possa também curtir a página no Facebook, compartilhar, dar o joinha no sininho do YouTube, para quando nós compartilharmos algo novo, você possa ser avisado e também nos ajudando a divulgar essa página, tá bom? Vamos pedir para que o Senhor nos abençoe nessa noite, para que nós possamos aprender com Ele e com a Sua palavra. Eu quero te convidar a orar nesse momento, que você feche seus olhos e que você peça sabedoria ao Senhor para lidar com as suas finanças. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, porque nós queremos aprender mais contigo. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E sabemos, Deus, que tudo que nós precisamos está no Senhor. Nós precisamos, Deus, e dependemos do Senhor em todas as coisas que nós iremos realizar nessa terra. O Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso Pai, nós somos os teus filhos. E nós pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor possa nos levar a entender que o Senhor também se preocupa com a nossa vida financeira, que o Senhor também deseja fazer parte da nossa administração, que o Senhor deseja nos ensinar, Pai, a lidar com o dinheiro de uma forma sábia, de uma forma que o Senhor possa nos instruir de acordo com a Tua palavra. Nós pedimos a Ti, Pai, nessa noite, para que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos ensine a sermos prósperos e que a prosperidade do Senhor possa ser uma realidade na vida da Tua igreja, Pai. Que a bênção do Senhor, Pai, possa trazer provisão sobre a vida, sobre o lar de cada um. A Tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não nos traz dano. E nós queremos aprender contigo e nós queremos receber a Tua bênção nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero compartilhar um texto que está em Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao 6 e depois do 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Agora o versículo 12 ao 14. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Até aqui eu quero ministrar no começo dessa palavra falando o que acontecia na vida de Isaque naquela época. Aqui nós vemos que Isaque estava na terra numa época que houve fome, uma época difícil, uma época que houve uma crise. E por isso, Deus falou com ele: olha, não saia daqui, permaneça nessa terra, eu vou te abençoar aqui e você vai possuir essa terra. Então nós vemos que nós também passamos por fases onde nós encontramos crises no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa vida financeira. Assim como Isaque encontrou aquela terra naquela época difícil,
mas o que fez toda a diferença na vida de Isaac é que o Senhor estava com ele. E o Senhor falou para ele: olha, eu vou transferir essa terra a você. Aquela terra pertencia a um homem, e Deus não tomou aquela terra para poder passar para Isaac. Nós temos que entender aqui é que Deus já era dono de todas as coisas. Aquela terra primeiro possuía ao Senhor, e Ele transfere a quem Ele deseja. Assim foi o que aconteceu na vida de Isaac. Deus fez uma promessa, assim como havia feito a Abraão, que iria abençoá-lo e multiplicar a sua riqueza. E o Senhor foi fazendo isso com ele, até que ele possuiu a bênção do Senhor. E que é mais extraordinário quando nós vemos que Isaac, ele sai a semear naquela época, uma época que não tinha chuva, era muito difícil, uma época que havia muita dificuldade. Ele sai lançando as suas sementes, mas ele obedece a Deus, ele fica onde o Senhor deseja. Onde Deus manda, ele fica ali e ele faz a sua semeadura. E nós lemos no texto que em um ano ele colheu a 100 por 1. Imagine só o tamanho da colheita que Isaac teve por obediência a Deus. Ele resolveu obedecer ao Senhor e naquele momento, naquele ano, ele colheu o que ele poderia ter colhido em 100 anos. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós vamos entender o que Deus está falando nesse texto, o que está acontecendo na vida de Isaac, é algo sobrenatural que Deus realmente fez. É um milagre que Deus fez por causa da obediência que Isaac teve a ouvir a voz do Senhor e a seguir as instruções que o Senhor fez. Mesmo no tempo de dificuldade, Isaac não ficou olhando para a crise. Isaac ficou olhando para a promessa de Deus. Isaac olhou para aquilo que o Senhor estava falando. Por isso que ele saiu a semear na época da dificuldade. O Senhor disse para ele: permaneça aqui, não vá para o mundo, porque o Egito representa o mundo. E quando nós fazemos esse paralelo de olharmos ou para aquilo que Deus fala, ou para aquilo que Deus manda, né, aquilo que Deus nos mostra, é que nós vamos fazer a escolha certa. Quando as pessoas decidem olhar para o Egito, olhar para a crise, olhar para o mundo, olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, elas param de crer no Senhor. Elas começam a ver as circunstâncias, as dificuldades, e elas começam a confiar nos próprios recursos, naquilo que elas são capazes de fazer, na força do seu próprio braço. Mas nós andamos por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Quem anda por vista nunca vai encontrar a satisfação das suas expectativas, porque sempre vai ver algo natural que possa lhe trazer segurança. Então, quando nós olhamos para o Egito aqui, nós vamos ver que isso simboliza uma vida natural. As pessoas estão atentas apenas àquilo que o seu próprio braço é capaz de conquistar, aquilo que ela própria é capaz de fazer. E é tão interessante que Isaac, ele plantou, mas ele olhou para Deus, ele olhou para a promessa, ele ficou dependendo realmente do Senhor, porque enquanto ele estava semeando, ele não via chuva, ele não via que aquilo iria se tornar uma colheita, ele apenas obedeceu, e por causa da dependência a Deus, ele colheu de uma forma extraordinária. Então, quando nós olhamos as circunstâncias à nossa volta, quando nós olhamos as nossas lutas na área financeira, muitas vezes nós ficamos paralisados porque temos medo da fome, temos medo da seca, temos medo da falta da provisão. Mas é o Senhor quem vai nos sustentar, é o Senhor quem vai nos dar a colheita, é o Senhor que está nos mandando semear, é o Senhor que está nos mandando plantar, é o Senhor que está nos dando direção para fazermos aquilo que está na sua palavra. Nós não podemos negar que na Bíblia há muitos versículos que falam sobre dinheiro, que falam sobre prosperidade. E algo que eu desejo que você nessa noite possa entender, é que Deus se alegra também quando a igreja prospera, quando seus filhos prosperam. E é tão interessante que todo final do ano, muitas pessoas param, fazem planejamento, e agora já na terceira semana, quase encerrando, né, quarta semana do mês de janeiro, esses planos já ficaram para trás. As pessoas já desistiram. Esse ano eu vou começar a levantar cedo, porque eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, e eu vou ler um capítulo, ou 2, ou 3 por dia da Bíblia. Mas vai a primeira semana, a segunda, de repente na terceira semana já começou a desistir.
As pessoas desistem muito facilmente dos seus projetos, dos seus planos, do seu planejamento. E quando nós estamos no final do ano, muitas vezes as pessoas desejam, né, um final de ano abençoado e um ano novo próspero. Muitas pessoas falam isso: olha, eu desejo um ano novo próspero para você, eu desejo que você tenha prosperidade nesse ano que se inicia. Mas nós desejamos muitas vezes e isso fica da boca para fora. Então, temos que olhar para a palavra e falar: Senhor, se o Senhor tem prosperidade para a minha vida, como que eu posso alcançar essa prosperidade? Como que eu posso viver essa vida próspera? Como eu posso viver com sabedoria um ano diferente, um ano onde eu possa sair das dívidas, um ano onde eu possa realmente ter um planejamento eficaz, que eu possa olhar e colocar tudo no papel e eu possa aplicar isso na minha vida para que eu tenha uma colheita diferente. Então aqui eu quero trazer alguns pontos que nós podemos e devemos fazer nesse ano que está se iniciando, para que realmente nós possamos viver a prosperidade que o Senhor deseja para as nossas vidas. Primeiro ponto que eu quero tratar é a questão da fidelidade financeira. É honrar ao Senhor com os nossos bens, com os primeiros frutos daquilo que nós temos nas nossas mãos. É realmente eu devolver ao Senhor o meu dízimo, a minha primícia e a minha oferta. Quando Deus, enviou Jesus à terra e Jesus estava falando com Nicodemos, naquela conversa que Nicodemos está falando para Jesus que ele queria salvação, como que ele poderia ser salvo? Jesus dá uma resposta interessante para Nicodemos. Ele fala assim: olha, ninguém pode receber nada, porque se Deus não der do céu, homem nenhum pode receber nada. Então tudo que nós temos que entender aqui é que para que eu possa prosperar, até aquilo que vem para a minha mão é porque o Senhor está me dando. O meu pagamento, aquilo que eu recebo, primeiro eu estou recebendo porque é bênção de Deus para mim. E como que eu vou devolver aquilo para o Senhor? Honrando a Ele com os meus dízimos, com a minha primícia e com a minha oferta. Então, primeiro Deus me dá e eu devolvo ao Senhor através da fidelidade, através de um compromisso de honrar ao Senhor com a minha vida financeira. Então, o primeiro ponto que é muito importante, se eu desejo realmente prosperar, é a questão de honrar ao Senhor. É questão de colocar Ele como primazia na minha vida, é devolver primeiro a Deus, é colocar Ele como alguém importante, é honrá-lo, porque eu honro quem é importante na minha vida. Então, se eu honro o Senhor com as minhas finanças, é porque eu estou dando importância a Deus. Porque eu reconheço que Ele também é dono do meu dinheiro, que Ele também cuida da minha vida financeira, certo? Nós não somos nada além de mordomos do Senhor. O nosso verdadeiro patrão é Deus. Nós somos apenas administradores. Em Deuteronômio 10:14 diz: ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus, até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Esse versículo ele já é suficiente para que nós possamos entender que tudo que nós temos tem um dono. Tudo que nós temos pertence a Deus. E nós administramos os bens que o Senhor nos dá. De modo que um dia o Senhor também irá pedir para que nós possamos prestar contas da nossa administração. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Muitos acham, que nós estamos servindo a um supervisor, a um patrão, a alguém que está na nossa frente, mas partindo desse princípio, elas erram, porque enquanto o supervisor está ali, enquanto o chefe está ou o gerente está ali, elas trabalham de uma maneira. Mas quando aquela pessoa não se encontra naquele ambiente, elas mudam a maneira de trabalhar e acabam atraindo maldição para a sua vida. Porque, na verdade, nós não temos como fugir da presença do nosso Deus. Se Ele é o nosso dono, se Ele é o nosso chefe, se Ele é o nosso patrão, se tudo que nós fazemos é para Deus, Ele é onipresente.
Ele está em todos os lugares. Não tem como nós estarmos longe da presença do Senhor. E Ele está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, você que às vezes está lá no seu serviço e quando o seu chefe sai, você fala mal dele pelas costas, fofoca, né, critica. Não, na verdade, está fazendo longe do chefe, mas está fazendo na presença de Deus. E o Senhor está vendo todas essas coisas. Não tem como nós falarmos, mas eu não sabia disso. Não, o Senhor sabe, o Senhor está vendo, Ele está com você. E o resultado muitas vezes é que essas pessoas, elas não crescem, elas ficam estagnadas, elas não se desenvolvem dentro daquela empresa. E não há como fugir dessa verdade. O Senhor nos vê em todos os momentos. E Salmo 75, 6 e 7... o Senhor diz, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. Eu gostaria que nessa noite, eu e você, nós pudéssemos ter esse entendimento também. Depois da honra ao Senhor com os nossos bens, com a nossa fidelidade financeira, honrar ao Senhor no nosso trabalho, como se Ele estivesse, porque Ele está o tempo todo te observando. Ele está o tempo todo vendo o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, o que nós estamos falando, como nós estamos nos comportando no nosso trabalho. Porque isso também vai trazer bênção ou maldição sobre a nossa vida financeira. Isso também vai trazer sobre as nossas vidas algo que vai nos pesar ou algo que vai nos exaltar diante do Senhor, diante das pessoas, certo? Então tenha esse entendimento, você trabalha para Deus, a sua empresa é de Deus. Se você é um empresário, se você está com uma empresa aberta, você tem também um superior acima da sua vida. O seu patrão é Deus, o dono da sua empresa é Deus. Com esse entendimento, eu creio que muitas coisas podem ser diferentes. E nós podemos alcançar muitas bênçãos de Deus, prosperidade do Senhor, por causa desse entendimento. A dívida é uma escravidão, então nós temos que fugir das dívidas. Se eu quero prosperar, eu preciso fazer um levantamento financeiro de tudo aquilo que eu estou devendo. É a parte mais difícil. Muitas vezes nós chamamos algumas pessoas que nos procuram, que querem ajuda na área financeira, e a gente fala assim, traz tudo que você deve. As pessoas, elas tentam esconder ou até esquecer das suas dívidas. Então, elas escondem carnê, escondem boleto, né? Tentam falar, não, o cheque não, deixa o cheque para lá, eu dei cheque predatado, mas eu não quero nem passar, eu não vou ter como cobrir esse cheque. Não adianta, se eu quero prosperar, eu preciso colocar minha vida financeira em ordem. Eu preciso assustar, na verdade, nós vamos assustar no primeiro momento. Quando nós colocamos uma planilha, quando nós colocamos em um caderno, em um papel, e fazemos o levantamento de tudo aquilo que a gente deve, a gente assusta. Por quê? Porque o brasileiro, ele é consumista. O ser humano é consumista, mas o brasileiro é muito mais. Eu estive levantando alguns dados sobre a inadimplência no Brasil. Em 2020, foi uma boa notícia, porque a inadimplência caiu em setembro, estava 3,1% da população brasileira, né? A taxa de inadimplência era a menor taxa desde 2011. Em outubro de 2020, as famílias brasileiras endividadas somavam, deixa eu ver aqui, 66,5% de pessoas endividadas, tá? Porque tinham dívidas e estavam com dificuldade de acertar essas dívidas. E essa inadimplência agora, no começo de 2021, já está crescendo para 4, alguma coisa de inadimplentes, porque começa o ano, um monte de conta para pagar e as pessoas não estão dando conta. Qual que é a tradição da população brasileira? O brasileiro tem dificuldade de lidar com o dinheiro, dificuldade de honrar os seus compromissos financeiros. Isso é uma vergonha, porque nós, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a honrar os nossos compromissos e precisamos aprender a lidar com o dinheiro da forma que o Senhor deseja. O que falta no nosso país? Educação financeira. Porque muitas escolas não ensinam nada sobre educação financeira. Em casa, os pais muitas vezes não ensinam nada sobre educação financeira aos filhos. E as crianças aprendem somente a consumir. Só consomem.
esquecem que precisam poupar, que precisam criar patrimônio, que precisam honrar também os seus compromissos assumidos financeiramente falando. Então isso é muito importante, nós precisamos fazer esse levantamento. Por quê? Em Romanos 13:8 fala: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Também Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Se eu estou devendo para alguém, na verdade eu estou me tornando servo dessa pessoa, porque o tempo todo eu vou ficar lembrando, estou devendo para fulano, eu preciso pagar fulano, eu tenho que acertar essa conta. E principalmente se a pessoa estiver aqui dentro da igreja, vai ficar ainda mais difícil. Você vai ficar vendo a pessoa e vai ficar falando: meu Deus, estou devendo para aquele irmão que é dono de tal coisa, que tem tal empresa. Então eu preciso acertar, eu preciso colocar isso em ordem. Então o primeiro ponto dentro dessa questão da dívida, eu quero colocar a casa em ordem. Para mim colocar a casa em ordem, eu preciso fazer um levantamento de tudo aquilo que eu estou devendo. A Bíblia diz que os ímpios tomam emprestado, mas não devolvem. Então, quando alguém está endividado, até a sua liberdade é perdida. Ela perde a sua liberdade. E a Bíblia diz que nós somos livres em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E essa liberdade também inclui a área financeira. Eu preciso ser livre na minha área financeira. Eu não posso viver comprando hoje e pagando quando der. Essa questão do crédito fácil, as pessoas acabam entrando em muitas dívidas no crédito pessoal, no financiamento, no empréstimo. Por quê? O banco está doido para te emprestar dinheiro, porque o juro deles é altíssimo. Eles querem te emprestar dinheiro. Então, às vezes, nós vemos pessoas: eu vou orar para Deus, para ver se Deus abre a porta para que o banco me faça um empréstimo. Querido, uma oração, infelizmente, uma oração que é uma incredulidade, porque não precisa nem orar. O banco está doido para te dar dinheiro. O banco está doido para te emprestar dinheiro, porque ele vai cobrar 4, 5 vezes mais daquilo do que você está pegando. E para ele isso é vantagem, isso é negócio, isso é lucro. Tá bom? Então, na verdade, você precisa orar para que Deus te dê condições de você, de repente, trocar de emprego, ou fazer um bico, ter uma outra saída para aumentar a sua renda e ir quitando as suas dívidas. Tá bom? Ir quitando as suas dívidas. Ter um orçamento. Lucas 14:28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então Jesus está falando: olha, você vai construir algo, você quer fazer uma construção, uma casa, ou quer trocar de carro, você quer fazer um investimento? Senta, faça conta, planeje, coloque no papel, levante o que você tem que investir, o que você vai ter de gasto com isso, com aquilo. Se for uma construção, é o pedreiro, é material. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que colocar no papel, eu tenho que colocar no orçamento, para ver se aquilo vai caber na minha vida, se aquilo vai dar certo para que eu consiga pagar. Sem um orçamento, o que eu penso? Eu tenho dinheiro agora, eu vou gastar agora. Por que as pessoas muitas vezes não guardam um pouquinho de dinheiro? Por exemplo, todo final do ano nós recebemos o 13º salário. O que acontece muitas vezes? As pessoas, elas pegam o 13º salário, gastam tudo entre novembro e dezembro, e quando chega em janeiro, que vem IPVA, IPTU, material escolar, elas vão ao banco e pegam um empréstimo, porque elas gastaram tudo e não tem nenhum fundinho de reserva. Então elas precisam fazer um empréstimo para que elas comecem a quitar as contas do começo do ano. Mas esse empréstimo vai durar quanto? Pelo menos o ano todo. Então ela vai ficar mais um ano endividado. Se essa pessoa tivesse um planejamento e ela tivesse pensado: não, eu vou guardar R$100 por mês, R$50 por mês, eu vou guardar 200, não sei, o tanto que você puder guardar. Depois eu vou falar aqui uma porcentagem legal, mas que é difícil no começo a gente conseguir poupar esse tanto. Quando nós chegarmos no começo do ano, nós vamos ter um bom montante para que eu possa pagar aquele IPVA, ou que eu possa pagar uma boa parte do material escolar. Eu vou ter como
suprir essas necessidades do começo do ano sem precisar me endividar. Isso é questão de planejamento. As pessoas pensam muito no hoje e esquecem de pensar o amanhã. E às vezes eu já fui surpreendida que as pessoas falam assim: ah, pastor, então a senhora não confia em Deus, porque o amanhã pertence a Deus e Deus vai prover todas as coisas. Claro que o amanhã pertence a Deus e eu confio em Deus, mas eu também preciso aprender que na palavra existem versículos que me ensinam a pensar no amanhã financeiramente falando. Que não é porque eu vou guardar para o meu futuro, porque eu não confio em Deus que Deus vai prover o meu futuro, mas é porque tem a minha parte que eu posso estar fazendo para que eu tenha paz, para que eu tenha prosperidade, para que eu possa alcançar a prosperidade. Às vezes as pessoas falam assim: o que vai me adiantar guardar R$100 por mês? R$100 por mês em um ano vai ser 1.200. 1.200 eu não faço nada. Em um ano é 1.200, mas em 20 anos, quanto que é R$1.200? Se você souber aplicar, se você souber investir, se você souber multiplicar de maneira lícita, de maneira abençoada, esse valor que o Senhor tem te dado. Então, muitas vezes, nós temos que parar de pensar só no hoje. E nós também temos que pensar no amanhã. Temos que pensar no que nós podemos fazer para ter um nome limpo. Provérbios 22:1 diz: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Muitas pessoas estão endividadas, estão com o nome no Serasa, no SPC, e acabam não tendo crédito na praça. E muitas vezes as pessoas aí não falam mal daquelas pessoas que estão com o nome negativado. Por isso nós precisamos aprender com o Senhor. Deus é um Deus de paz. A Bíblia fala que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E quando os nossos planos estão diante do Senhor, com certeza Ele irá nos abençoar. O que é fazer um orçamento? Nada mais é de eu colocar no papel aquilo que entra e aquilo que vai sair todos os meses das minhas finanças. Então, a minha receita é aquilo que eu vou receber. Se eu tenho salário, se eu sou aposentado, se eu tenho uma empresa, aquilo que eu tiro por mês, é aquilo que vai estar entrando na minha conta, aquilo que eu vou ter para administrar naquele mês. E os gastos, aquilo que eu tenho que pagar. Existem os gastos físicos, fixos, como água, luz, telefone, aluguel ou a sua parcela da sua casa. Existem os gastos que oscilam. Então, você precisa colocar tudo isso num papel. Porque se eu desejo ter sucesso, eu preciso aprender a planejar. Porque quem falha em planejar, vai planejar falhar. Isso é muito importante, tá? Então, tem uma planilha financeira. Nós vamos dispor aí no site da igreja, no Facebook ou no YouTube também, uma planilha para que você possa ter acesso, para que você entre aí, baixe no seu celular. Se você não conseguir baixar no seu celular, abra ela e copie no caderno. É um modelo para que você possa seguir durante todos os meses desse ano. Para que você coloque lá o que você tem de receita, o que você tem de gasto fixo, o que você tem de gasto esporádico, mas para que você possa olhar e ver aquilo que você está gastando, o seu dinheiro, o seu pagamento. Uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: a maneira como você lida com o seu dinheiro tem te levado para mais perto dos seus sonhos ou tem te distanciado dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos? Essa resposta é importante, porque se aquilo que eu estou fazendo está me levando para mais perto, se eu vou alcançar aquele sonho, aquele objetivo, então eu estou no caminho certo. Mas da maneira que eu tenho lidado com o meu dinheiro, se aquilo tem me distanciado do meu projeto, eu preciso voltar a caminhar para mais perto dele. Então, eu vou ter que cortar custos, eu vou ter que tirar algumas coisas, eu vou ver algumas coisas que não são importantes e eu vou voltar a caminhar para alcançar aquele objetivo. Como que eu faço isso? Com sabedoria. Aqui, em Isaías 55:2a, diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Então, como que eu posso ter sabedoria para gastar o meu dinheiro? Primeiramente, eu preciso entender que eu posso gastar dinheiro para comer, para ter as minhas coisas, para ter comodidade. Isso não é pecado. Como eu disse, eu posso gastar dinheiro honrando a Deus,
com a minha fidelidade financeira. Eu posso gastar dinheiro, segundo a Bíblia, cuidando da minha família, suprindo as necessidades pessoais da minha família. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o crente que não cuida da família, não honra pai e mãe, é pior que o descrente. Então eu preciso honrar pai e mãe, não é só falar sim senhor, sim senhora. Honrar pai e mãe é também investir na vida deles. É ajudá-los, é pagar algo que eles precisam, é ajudar a comprar remédio, é ajudar a pagar aluguel, é ajudar a manter a casa. Isso é honrar pai e mãe. Então eu preciso dessa honra, porque quando eu honro pai e mãe, eu também sou abençoado. Eu também preciso aprender a usar o dinheiro para minha proteção, para que eu saiba usufruir bem desse dinheiro. Eu preciso usar o dinheiro para ter herança para os meus filhos. Não são os filhos que juntam para os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. Está lá em 2 Coríntios 14, 12, tá? Que os pais entesouram para os filhos. Então, deixar herança para os filhos é bíblico. Provérbios 13, 22 diz: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então, eu preciso pensar no futuro até dos meus filhos, por isso que eu preciso ter uma boa administração financeira. Eu preciso ajudar os outros, eu preciso ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, tá? Aqui em 1 Timóteo 6,18 diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. E também Eclesiastes 5,19 diz: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então, quando eu prospero e eu uso dessa prosperidade para fazer tudo isso que eu acabei de colocar, eu vejo isso como um presente de Deus. Eu vejo isso como um cuidado de Deus, porque Ele tem me abençoado, porque Ele devolve sobre as nossas vidas, Ele nos abençoa através da nossa fidelidade, através da bondade e misericórdia do Senhor, através da graça e do favor de Deus, porque Ele é o nosso Pai. E tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo que nós precisamos é depender dele e fazer aquilo que ele nos ensina na sua palavra. Tenha também um fundo de reserva. O que é um fundo de reserva? É aquilo que eu falei na questão de receber o 13º, guarda um pouco, tenta poupar, tenta fazer algo para que você no começo do ano não tenha que se endividar para conseguir pagar as suas contas, mas você já tenha essa reserva para conseguir quitar isso. Eu quero fazer uma viagem. Então, como que eu posso fazer uma viagem? Não tenho nada ainda, mas eu gostaria de viajar. Começa, de repente, a juntar as moedas de R$1 e de 50 centavos. Muitas vezes a gente já fez isso lá em casa. A gente queria viajar, claro que não deu só para fazer com as moedas de R$1 e 50 centavos, mas para as crianças ajudarem no nosso plano, para economizarem, a gente falava, olha, todas as moedas de R$1 e 50 centavos que nós recebermos, nós vamos colocar aqui nesse pote. E aí nós vamos usar para nossas férias. E o que a gente fazia? A gente pagava o lanche da viagem, os pedágios da viagem, com aquele cofrinho. A gente levava ele e ia gastando ele no meio do caminho. E isso é bom, porque isso nós ensinamos as nossas filhas a guardarem e a pensarem no futuro. Então eu quero fazer uma viagem. Como que eu vou começar? Talvez com esse cofrinho da viagem seja um bom começo, né? Eu me lembrei daquele filme Up, Altas Aventuras, que lá a gente sabe daquele cofrinho que eles guardam, e aí acontecem algumas coisas, mas o fundo de reserva também serve para isso, para as tempestades da vida, as coisas que não estão no nosso controle, e eles quebravam o cofrinho e arrumavam, e guardavam de novo, e arrumavam, porque eles tinham um destino, eles queriam fazer uma viagem. Mas depois a gente sabe que no final o senhorzinho consegue chegar lá onde ele queria, tá bom? Então é interessante você fazer esse fundo de reserva, tá bom? Eclesiastes 9:11 diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos.
E os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Tá? Então aqui está falando, olha, por mais que nós possamos nos preparar, situações emergenciais podem acontecer com todo mundo. Então, ter essa reserva de segurança, isso é importante em todas as áreas da nossa vida. Se eu tenho um compromisso e eu tenho horário para chegar nesse compromisso, o que eu vou fazer? Eu vou sair de casa 10, 15 minutos antes para chegar no horário, não é assim? Porque se eu sair 2 minutos, eu vou chegar atrasado. Então, eu tenho que ter esse fundo de reserva, um tempo que está me sobrando. Na vida emocional, na vida espiritual, a mesma coisa. Eu preciso ter esse fundo de reserva. Eu vou fazer uma reforma. Eu fiz a conta, essa reforma vai gastar 10 mil. O que eu sugeria para você? Que eu posso sugerir para você? 10 mil? Sempre a gente erra. Então, guarda 12. Eu vou colocar 12 mil porque eu vou acabar gastando um pouquinho mais nessa reforma. E aconteceu, por exemplo, né, no meu caso. Quando eu fiquei grávida do Lucas, eu já não tinha mais nada. Porque eu não pensava que eu iria ficar grávida de novo. Mas Deus me abençoou. Então não tinha carrinho, não tinha berço, não tinha roupa, não tinha nada de bebê. Já tinha doado tudo. E além do mais, quando eu fiquei grávida do Lucas, eu também descobri que o plano já não cobria mais a cesárea completamente, como foi na época das meninas. Então tinha um X que eu tinha que pagar para poder ter direito à cesárea. Porque o plano não ia cobrir tudo. O que eu tive que fazer durante a gravidez? Economizar, guardar. Porque quando fosse a data, eu teria que ter um dinheiro para poder pagar. E é à vista, né? Muitos médicos, eles dividem em 2 vezes. Mas a maioria pede já no dia, um dia antes da cesárea. Olha, eu quero X para poder realizar a sua cesárea. Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu vou viajar, eu vou gastar 5 mil na minha viagem. Guarde 6. Porque vai que estoura um pneu, dá um probleminha mecânico no carro, ficou um dia a mais lá no hotel, teve um gasto a mais. Já tem de onde tirar, tá bom? Então, tudo isso é importante no fundo de reserva. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos aprender com José, por exemplo, a questão da poupança, tá? Eu vou colocar a poupança aqui, eu sei que hoje a poupança rende muito pouco mesmo, né? Existem outras maneiras de ganhar dinheiro investindo de forma lícita e ganhando juros maiores. Mas a poupança já é um bom começo, porque, na verdade, essa ministração dessa noite, o meu maior desejo é que a igreja possa sair do vermelho. Que muitos irmãos que estão no vermelho possam passar um ano diferente, possam acabar o ano no saldo positivo, acabar o ano no saldo azul. Falar, esse ano foi diferente, eu consegui colocar as minhas contas em ordem, eu consegui juntar um dinheirinho, eu consegui guardar um pouco para a minha viagem. Talvez esse ano de 2021, você ainda não consiga fazer a sua tão sonhada viagem. Mas se você começar a dar passos para essa viagem, eu creio que o ano que vem você já vai conseguir. Porque quando nós decidimos na nossa casa, quando eu me converti, foi no ano de 2000, foi um ano muito difícil, porque foi um ano que eu havia saído do emprego. Eu sempre trabalhei, desde os meus 12 anos, né? Era trabalho infantil, mas eu já trabalhava. E com 14 anos eu fui trabalhar no comércio já, porque naquela época eu podia. Mas quando eu casei, depois de eu ter ganho a Letícia, ela ficava muito doente, porque eu tinha que acordar muito cedo, e eu tinha que deixar ela com a minha mãe e ir trabalhar. E ela ficava com bronquiolite, bronquite, tudo os ites da vida. Aí eu estava gastando tanto com médico e remédio que eu falei, não está dando certo, é melhor eu ficar em casa. E eu fui ficar em casa um tempo, e só o Celinho trabalhando. E naquela época a gente se endividou por causa disso. Porque a gente queria viver, né, da mesma forma com menos dinheiro. E isso nunca vai dar certo. Porque algo que eu tenho que aprender também quando eu estou endividado é fechar as torneiras. Eu preciso reduzir os meus gastos. E aí, quando eu estava em casa, quando nós nos convertemos, no primeiro mês, eu lembro que nem dinheiro para dar dízimo a gente tinha. A gente se converteu bem no começo do mês, viu, gente? Tipo assim, dia 9 de janeiro foi o dia da nossa conversão. Mas já não tinha mais pagamento, né, do dia 5 de janeiro, já tinha acabado tudo. Eu lembro que a gente deu uma oferta e a gente orou a Deus, falou, Deus, é o que a gente tem, né? Isso aqui não é dízimo, a gente sabe que não é dízimo, mas a gente quer honrar o Senhor com isso que nós temos. E a partir dali, a gente começou a colocar no papel, de fato, a colocar no papel aquilo que a gente queria de mudança naquele ano. Porque nós tivemos a sorte,
ou a direção, a bênção de Deus, não sei, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, de nos convertermos no começo do ano. E eu lembro que aquele ano de 2000 foi um ano muito difícil, que eu comi muito ovo, muita salsicha, e não tenho vergonha de falar sobre isso. Porque não dava, eu tinha que colocar minha vida em ordem, a gente tinha que fazer as coisas certas, né? Mas a gente foi fechando ali, né, o desperdício, foi afunilando, e foi tão interessante que mesmo eu estando em casa, Deus começou a me abençoar com serviços. Eu fazia serviço da minha própria casa. Eu estava lá, nós tínhamos já computador na época, e eu lembro que uma pessoa pediu para mim fazer uma agenda de contatos telefônicos. Olha, eu quero que você passe a minha agenda toda para o computador e faça no Excel e tal, e eu vou te pagar por isso. E mesmo com a Letícia pequena e eu em casa, eu comecei a fazer. Aí depois disso vieram outras coisas, nós acabamos trabalhando, fazendo serviços de contabilidade em casa naquele ano, e Deus foi nos abençoando, e nós realmente levamos um ano para que nós pudéssemos sair do vermelho. Naquele ano de 2000, nós conseguimos quitar as nossas dívidas. Nós devíamos no banco, né? Nós tínhamos dívidas com o banco, nós tínhamos o cheque especial que estava alto, mas nós conseguimos colocar tudo em ordem. Então, o que eu quero ensinar para você nessa noite? Se você tem dificuldade em gastar com cartão, pare de gastar com cartão. Porque, eu só vou pagar só o que vem o limite do cartão. Vai ficar um horror a sua conta. Então, diminua, pare de gastar, tente não gastar. Eu vou dar cheque. Mas o cheque parece que nunca vai cair. Não, o cheque cai, um dia vai cair. Você vai ter que pagar a sua conta. Então, cuidado com isso. Tá? Saiba, de repente, trancar o cheque, o talão de cheque da sua frente, o cartão, não sei, não gaste além do necessário. Então, você precisa entender. Aqui, na questão de guardar e fazer poupança, a gente vai aprender até com as formigas. Olha o que diz Provérbios 30, 25. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Então, o que as formigas estão ensinando aqui? Poupança. Tá? Elas estão poupando. Poupando o quê? Guardando no verão para poder comer no inverno. Tá? Elas estão nos ensinando isso. Então, se você já tem condição de fazer algo para um fundo de reserva, guarde pelo menos 10% nesse fundo de reserva. Qual é o certo? Biblicamente falando, é 20%, ou a quinta parte. Quando nós vemos José administrando o Egito, e na época das vacas gordas, o que ele faz? Ele guarda a quinta parte, porque na época das vacas magras, é com isso que ele sustenta, não só o Egito, mas todas as nações da terra. Então, eu sei que não é fácil, porque quando a gente fala assim, você tem que guardar 20% do seu ganho para você pensar no fundo de investimento, numa poupança, algo que você deseja fazer. As pessoas caem das pernas, falam assim, pastora, eu estou toda endividada, o que eu tenho não dá nem para pagar minhas contas, como que eu vou guardar? Guarde nem que for 1%, nem que for uma moeda então, mas comece, porque se você não começar, você não vai ter esse hábito, você não vai criar isso na sua vida, tá bom? E também é importante multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Como que eu posso usar isso? Olhando o exemplo lá da parábola dos talentos. Nós sabemos que em Mateus 25, que Deus ensina lá? Jesus conta a parábola de um homem que sai para viajar, chama os seus servos e entrega 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Aquele que está com 5, ele vai, aplica o dinheiro e ganha mais 5. Aquele que tinha recebido 2, ele vai, aplica o dinheiro e ganha mais 2. Aquele que recebeu 1 talento, o que ele faz? Ele resolve esconder. Com medo do Senhor, ele vai e esconde o talento. E aí, quando o Senhor volta e vai cobrar a prestação de conta daqueles homens, qual é a resposta que ele dá para esse último? Mateus 25, 27 diz assim: então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Então, aqui está falando que eu posso sim e eu devo sim investir. Tá? Não é errado eu fazer um investimento e multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. Mas eu tenho que fazer isso de forma que o Senhor também possa estar me abençoando.
E para fechar, por último, o último conselho aqui nessa noite para a sabedoria está em Provérbios 4:7, que diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Ouça conselhos, aceite instruções e você acabará sábio. É isso que está na palavra do Senhor. Não é fraqueza. Muitas pessoas acham como fraqueza abrir a vida financeira e buscar ajuda com alguém que já tem mais maturidade, alguém que já está mais calejado pela vida, alguém que já aprendeu, que já passou por aquilo que você está passando. Então isso não é errado, não é fraqueza buscar ajuda. As pessoas muitas vezes escondem a vida financeira, elas vivem uma vida financeira de fachada. Vivem uma vida financeira como se tudo estivesse muito bem, mas na verdade não está. Como que eu posso buscar conselho? Na palavra de Deus. Eu posso buscar conselho com as pessoas mais velhas, eu posso buscar conselho com os meus pastores, com o meu discipulador, com pessoas fiéis a Deus, pessoas que conhecem a palavra. Eu posso buscar conselho com especialistas financeiros, mas eu preciso de conselho. Se todos nós conhecêssemos aquilo que a palavra diz sobre a área financeira, e todos nós praticássemos isso, com certeza, nós teríamos uma vida muito mais próspera financeiramente falando, tá bom? Eu tenho certeza que se todos nós aprendermos a praticar aquilo que a Bíblia ensina sobre dinheiro, nós não veríamos tanto sofrimento, não veríamos tantas dívidas no meio do povo de Deus. Então é importante eu pensar o que eu desejo hoje, o que eu desejo daqui a 1 ano e o que eu desejo daqui a 10 anos. Isso é muito importante. Pare e pense. O dinheiro não é só para agora, não é só para hoje. Aonde você deseja chegar? O que você deseja fazer? Quais são os seus objetivos? Qual é o caminho que você quer traçar para alcançar isso? Então, busque conhecer a vontade de Deus. Busque conhecer o que a Bíblia fala sobre vida financeira. Existem mais de 3.500 versículos na Bíblia relacionados ao dinheiro. E muitas vezes nós não queremos ouvir. Nós não queremos falar sobre isso, porque nós achamos que o dinheiro não é espiritual. Nós achamos que todas as outras coisas são, mas o dinheiro não. Mas o dinheiro também é espiritual. O dinheiro também faz parte da nossa vida com Deus. Então busque esse conhecimento, busque conselho, busque mudança para esse ano de 2021. Porque algo que eu tenho certeza, que o mesmo Deus que abençoou Isaac naquela terra, é o mesmo Deus que também deseja nos abençoar nessa noite. As mesmas promessas que estavam sobre Isaac, as mesmas promessas estão sobre as nossas vidas. Da mesma forma que Deus olhou para Isaac naquela terra e o abençoou a 100 por 1, o Senhor também pode fazer isso nas nossas vidas. Porque nós somos herdeiros de Abraão. Nós somos herdeiros das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero te convidar nessa noite a colocar a sua vida financeira diante do Senhor e a pedir sabedoria. Sabedoria e entendimento para lidar com o seu dinheiro. E para que esse ano seja realmente um ano totalmente diferente daquilo que você já viveu na sua área financeira. Para que seja um ano de mudança, para que seja um ano que seja um divisor de águas. Para que você fale, realmente esse ano eu vou colocar no papel, eu vou ter planejamento, eu vou andar por fé, mas eu vou fazer aquilo que me cabe. Eu vou obedecer a palavra e eu vou me tornar um bom mordomo, um bom administrador. Quero que você feche seus olhos e coloque isso diante de Deus. Peça para que o Espírito Santo te ensine a ser um bom administrador. Para que o Senhor olhe para a nossa vida e fale assim, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A minha oração nessa noite é para que o Senhor possa fazer com que você, mesmo tendo pouco, possa
fazer muito. Porque quando o Senhor está conosco, nós temos a multiplicação. Nós temos o milagre da provisão. Nós temos a prosperidade dos filhos de Deus. Senhor, eu te agradeço por cada um que esteve conosco, Pai, nesse culto online. E eu quero pedir, Deus, para que o Senhor possa vir com uma unção sobre cada vida aqui, Pai. A mesma unção que estava na vida de José. Tudo que ele colocava as mãos também prosperava. Tudo que Isaac também colocava as mãos prosperava. Que essa mesma unção, Pai, que estava sobre a vida deles, possam estar sobre as nossas vidas. Que nós possamos prosperar, que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, honrar ao Senhor e saber fazer um bom planejamento. Que os nossos sonhos, Pai, que as nossas metas possam ser atingidas, possam ser alcançadas. Porque nós sabemos que toda a provisão que nós precisamos está no Senhor. Nós dependemos do Senhor e sabemos que o Senhor vai nos fazer prosperar a 30, 60, 100 por 1. Que o Senhor possa nos abençoar e o Senhor possa nos dar a direção em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você tem aí o seu dízimo, a sua primícia e a sua oferta, que você nesse momento possa fazer a transferência através do Pix ou através das nossas contas bancárias. Mas tenha isso como meta, como objetivo. Senhor, o primeiro ponto para que haja mudança na minha vida financeira é ser fiel. E como eu disse, né, no primeiro mês eu não consegui dizimar quando eu me converti. Mas a partir de fevereiro, se a gente buscar aqui na igreja, na época era feita à mão ainda, você vai encontrar o nosso nome, mesmo estando numa situação muito difícil. A primeira coisa que nós entendemos era que nós precisávamos ser fiéis ao Senhor. E nós começamos a devolver os nossos dízimos. Depois, quando nós tivemos entendimento da primícia, também as primícias. E nunca deixamos de honrar ao Senhor. Por mais difícil, por mais dificuldade que nós já passamos, nós aprendemos e colocamos em prática. E eu tenho certeza que isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, que você também tenha esse entendimento da honra ao Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa ficar na graça e na paz do Senhor Jesus, com a multiplicação e a abundância do Senhor sobre a sua vida financeira. Amém? Deus abençoe. Até mais.